É um prazer gigante estar aqui, um prazer enorme estar com vocês, uma alegria muito grande poder fazer parte desse evento. Fico muito feliz de ver esse movimento associativista e unindo forças. Isso eu acho que tem uma força enorme para a gente mudar o nosso setor, né? Então, realmente uma alegria estar aqui com vocês hoje e tenho uma missão difícil de falar durante um tempo relativamente até longo, assim, então eu espero não chatear vocês aqui, consigo manter todo mundo acordado para a gente conversar sobre esse tema de gestão. Então, eu me chamo Henrique, eu sou agrônomo, formei aqui em Piracicaba e fui fazer Exalc para trabalhar com café. Meu avô era produtor de café. E eu falei, eu vou estudar sobre café, e aí entrei na Exalc. E aí vocês podem imaginar que nada do que eu falava para o meu avô ele acreditava em mim, né? Dava um monte de ideia mirabolante e ele não fazia nada que eu falava. Porque ele tinha uma dor que eu demorei para entender. A dor dele não era a parte técnica, era pessoas. A dor dele era os funcionários que faltavam e não tinha quem executar as operações, não fazia o que era combinado, as operações atrasavam, aí perdia a qualidade do café. O problema era a gente. Mas eu sei que aqui ninguém tem problema com gente, né? Ninguém tem problema com mão de obra. E isso foi lá em 2009, e aí eu comecei, então, a partir desse momento, querer entender um pouco mais sobre gente, sobre gestão, e acreditando que a gestão do negócio pudesse, de alguma forma, tentar resolver esse problema que a gente tem com mão de obra, que é unânime. Então, 2009 até hoje tive a oportunidade de conhecer muitos negócios diferentes em diferentes lugares do Brasil, trabalhando na área de educação. Depois eu vou contar um pouquinho da cooperativa Terra Ideal para vocês, mas a gente trabalha com... O nosso foco é formar lideranças que trabalham dentro das fazendas, especialmente dentro da área de HF, tá? E conheci, então, muita gente e o problema é sempre o mesmo, sabe? O maior problema é sempre gente, são sempre pessoas, mão de obra, então, em todo lugar. E aí, durante a graduação, eu conheci um professor que trabalhava com leite, né, nada a ver com café e nada a ver com hortaliça, né? Trabalhei durante 8 anos com fazendas de leite, formando gestores dentro de fazendas de leite, aplicando um pouco do que eu vou contar para vocês hoje. Esse professor chama Paulo Machado, lá na Exalc. Ele dava uma disciplina que chamava Fisiologia da Lactação. Era a melhor disciplina de gestão de negócios rurais da Exalc. Era no departamento de zootecnia. Então, é um negócio também nada a ver, assim, né, diferente, mas tive a oportunidade de ficar 8 anos ali trabalhando com ele e aplicando tudo isso aqui que eu vou falar em muitas fazendas de leite. E em 2016, o Grupo Sequita, lá de São Gotardo, procurou a gente para colocar em prática o que eles também já estavam fazendo no leite. Hoje o Grupo Sequita deve estar produzindo aí quase 100 mil litros de leite por dia, mas também é um grande produtor de cenoura, beterraba, repolho, né, e algumas outras culturas cereais, e eles queriam levar isso também para a agricultura. E aí a gente começou um trabalho de colocar em prática isso daqui, adaptando o que a gente fazia no leite para dentro da agricultura. E desde 2016 isso foi se expandindo para outros negócios. Confesso para vocês que a minha experiência com viveiros é pequena, então vocês me perdoem se eu cometer alguma gafe e vocês me corrijam também, tá? A gente já trabalhou com alguns viveiros, então, inclusive o pessoal da Nativa está fazendo um trabalho lá, né? E tivemos uma experiência também no viveiro da Lavita, mas eu vou até inclusive mostrar algumas coisas para vocês. Mas gestão é gestão em todo lugar e gente é gente em todo lugar, né? E aí a gente veio aprofundando esse tema dentro da produção de HF. A partir desse trabalho junto com a Sequita, isso foi crescendo para outros negócios. E no ano passado, a gente juntou um grupo de 4 produtores que estavam aplicando o que eu vou contar para vocês hoje, já com um nível de maturidade gerencial muito interessante. E a gente, junto com esses 4 produtores, fundou uma cooperativa, que é a Cooperativa Terra Ideal. Essa é uma cooperativa educacional, então um pouco diferente também do que a gente vê por aí, é uma cooperativa educacional, em que os cooperados, as fazendas dos cooperados, são as salas de aula dos cursos, dos programas de formação. A gente quis fugir também desse negócio de curso online. É difícil aprender a gerenciar olhando a tela do computador. A gente tem que gerenciar onde as coisas acontecem. Vou falar muito disso para vocês. E vocês vão ver que eu vou usar algumas palavras em japonês aqui, mas
não falo japonês, tenho uma apreciação muito grande pela cultura, mas muito do que a gente vai conversar aqui hoje veio justamente da Toyota, do Japão. A Toyota transformou a forma de gerir a produção de carros e virou a maior montadora de carros do mundo, né? E batendo nas gigantes americanas, Ford, Chrysler, né, as europeias também. E até hoje a Toyota ainda é a maior montadora de carros do mundo, apesar desse conceito de gestão que eles desenvolveram lá desde a década de 40 já ter se espalhado por muitos lugares. Ainda é a montadora mais forte que tem no mundo hoje. O Corolla é o carro mais vendido no mundo ainda até hoje. E o mais interessante é que o Corolla não é o melhor carro que tem. Tem carro com muito mais tecnologia, muito mais motor. Você comparar eu vou mostrar aqui para vocês uma comparação da Toyota com a Chevrolet. Pô, você comparar um Corolla com um Jetta, por exemplo, o que é melhor? Qual que tem mais tecnologia? Não, o que é melhor? Qual que tem mais tecnologia? O Jetta tem muito mais. Compara o Corolla Cross com um Taos. O Taos está anos-luz do Corolla Cross. Mas a Toyota ainda é a maior montadora do mundo. E quando a gente começa a entender o que a Toyota fez para chegar lá, é muito interessante, porque não tem tecnologia de foguete, sabe? A gente imagina que a gente vai numa fábrica, né, da Toyota e vai ver tudo robotizado, tudo cheio, tudo automatizado. Não é assim. É tudo simples. Processos simples. Pessoas executando o que precisa ser executado. Pessoas pensando em como melhorar o trabalho que elas executam todos os dias. Seja esse trabalho apertar um parafuso, seja esse trabalho gerir a linha de produção da Toyota. Que foi a grande sacada que eles tiveram comparado com a Ford. Né, o Henry Ford, talvez você já tenha ouvido falar, o cara que fundou a Ford, ele criou o conceito de linha de produção, né, produção em massa. Se o cara aperta parafuso, ele só aperta parafuso. Ele não precisa nem olhar para o lado. E isso deu muita eficiência operacional, realmente. A Toyota pegou e falou assim, peraí, eu estou pagando para esse cara apertar parafuso, eu pago caro, é um recurso que eu tenho aqui, ele tem capacidade de fazer mais do que isso. Ele tem capacidade de pensar como apertar parafuso melhor. E eles começaram a colocar isso em prática. Olha só, olha que interessante alguns resultados aqui. Aí foi. Então é isso que começou lá na Toyota, né? E isso aqui é alguns dados de 2022, comparando a Toyota com a Chevrolet, tá? A Toyota produziu 10,5 milhões de carros no ano de 2022. A Chevrolet produziu 8,3. Até aí tudo bem, né? Volume de produção depende muito mais de mercado, de acesso ao mercado, mas tem uma diferença aqui, né? O principal número, que é a principal diferença é essa aqui, ó. A Toyota tem 380 mil funcionários no mundo. A Volks tem 670 mil funcionários no mundo. A Volks tem mais que o dobro de funcionários. Isso representa que cada funcionário da Toyota produz quase 30 carros por ano, enquanto na Volks eles produzem 12 carros por funcionário. Olha a diferença de excelência operacional entre uma fábrica e outra. Até hoje, 2022, né? Que isso aqui que nós estamos conversando está difundido no mundo, especialmente automobilístico, porque depois de 1980 isso começou a se espalhar. Isso que eu estou falando para vocês, o nome técnico disso é Lean. Alguém já ouviu falar de Lean? Algumas pessoas. O pensamento Lean, ou Lean Manufacturing, né, que foi chamado depois, eu gosto de usar pensamento Lean porque ele não é um método, não é uma ferramenta, é uma forma de pensar realmente. Começou a se espalhar pelo mundo todo, isso já em outros setores, né, não só no setor automobilístico, mas também no setor, depois eu vou mostrar algumas fotos para vocês, mas na parte de construção civil, a Embraer usa muito de Lean, e no agro isso está aos poucos crescendo, ainda tem poucas iniciativas, inclusive no mundo, né? Aqui no Brasil está começando a se difundir, tem mais pessoas que já ouviram falar sobre o tal do Lean. Lean significa, a tradução de Lean seria enxuto, magro, né? Por que o pessoal deu... A Toyota nunca falou Lean na vida, tá? A Toyota falava, a gente tem o sistema Toyota de produção.
É o jeito Toyota. Aí o pessoal que estava lá nos Estados Unidos foi visitar a fábrica da Toyota e chamou o que eles estavam fazendo de Lean, porque não tinha outro nome, chamou de Lean. Né? Porque eles viram que era uma fábrica enxuta. Não tinha um monte de estoques, não tinham estoques gigantes, não tinham máquinas enormes. Eram máquinas pequenas, mas que trabalhavam com fluxo. A linha de produção não parava. As pessoas trabalhavam com fluxo, não tinha bate-bate, não tinha gente se movimentando à toa no meio da fábrica. Tudo fluía. E eles chamaram isso de Lean. Que a gente pode traduzir disso, a Toyota faz mais com menos. Essa é uma frase que ficou famosa no Lean também. Mas eu acho que a Toyota, se a gente fosse perguntar para os caras lá antigos da Toyota, né, e perguntasse o que eles achavam dessa frase aqui, eles falaram que a gente está totalmente errado. Assim, a Toyota não faz mais com menos. A Toyota faz o que o cliente quer com menos. Não é fazer mais. Fazer mais gera estoque. Fazer mais, eu vou produzir mais do que o meu cliente quer, isso é desperdício. Eu faço exatamente o que o meu cliente quer, com a qualidade que ele quer, gastando menos. Essa é a essência do pensamento Lean, desse pensamento enxuto. Tá? Fazer o que o cliente quer com eficiência operacional, eliminando todo e qualquer tipo de desperdício na linha de produção. Desde um desperdício de material, produzir alguma coisa que um carro quebrado e eu tenho que consertar aquele carro, ou uma peça quebrada que eu vou ter que jogar fora aquela peça, isso é desperdício, claro, né, de material, de tempo, mas até desperdícios menores, de as pessoas não ficarem se movimentando à toa, como eu comentei, isso é desperdício, é tempo, desperdício de tempo. As pessoas não saberem o que tem que fazer, tem que ficar perguntando para os supervisores, também é desperdício. Esse tipo de coisa eu trato como se fosse eliminar um método. Né? E eu queria apresentar um pouco para vocês desse método. E a grande diferença que a Toyota conseguiu fazer foi aplicar um pensamento que já existia no Japão, especialmente pela história, que eles já tinham passado, né, de guerras e tudo mais, que é esse pensamento aqui, ó, cadê os nipônicos? Alguém sabe ler? O que está escrito lá? Motainai. Motainai. Alguém já ouviu falar de Motainai? Motainai é uma filosofia, não sei, uma filosofia, que quer dizer um profundo arrependimento de desperdiçar qualquer coisa, desde um grão de arroz. Eu, durante a Exalc, durante a faculdade, eu fui estagiário de um professor que era japonês, o Ricardo Shirota. E eu lembro muito bem, eu estava quase formando, ele me levou para... Tinha apresentado o meu TCC e tal, ele me levou para jantar no restaurante para comemorar e pediu lá o gohan, né, um potinho de arroz. E eu comi e ficou grudado, aqueles arroz grudento, né? Ficou grudado o arroz na tigela. Daí ele virou para mim e me chamava de Derruba, que é meu apelido no Exalc. Ele falou, Derruba, a coisa mais importante que eu aprendi com a minha mãe foi nunca deixe um grão de arroz para trás. E aí, anos depois, né, eu fui descobrir que isso se chamava Motainai. O que a Toyota fez foi levar essa cultura para dentro da fábrica. Essa cultura já era disseminada. Mas eles conseguiram levar isso para um nível do chão de fábrica. Fazer com que todas as pessoas aplicassem Motainai todos os dias no seu trabalho. Um profundo sentimento de arrependimento por desperdiçar qualquer coisa, qualquer recurso. Seja tempo, dinheiro, peça, tempo dos outros. Por isso que eu comecei a palestra aqui falando, deixa eu regular meu tempo, porque eu não posso desperdiçar o tempo de vocês. Senão eu não vou estar praticando Motainai. E a gente é muito desleixado no que a gente faz no dia a dia. Eu falo por mim. Eu faço tanta coisa errada que depois eu tenho que consertar, tenho que corrigir, não planejo direito as coisas e aí as coisas acontecem errado, tem que refazer. Isso não é Motainai. Isso é desleixo. É isso que a gente tem que eliminar. E isso foi aplicado em vários lugares, né? Então, alguns exemplos, inclusive aqui do Brasil, ó, o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo aplica Lean. Né? A Embraer tem um programa de Lean gigantesco. Camargo Corrêa na parte de construção civil, a Case. A Case, inclusive, tem uma planta em Piracicaba, que é onde eu moro, que tem muito de Lean, muito interessante. Tá? E a gente começou a levar tudo isso para dentro da agricultura. Junto com esses cooperados, então eu comecei a contar da cooperativa para vocês. Um dos cooperados é o Grupo Sequita. A gente tem um outro cooperado aqui em São Paulo, que é
a Solo Vivo, um produtor ali de Biúna, a Fazenda Malunga em Brasília e a Lavita também. Então a gente começou a levar essa cultura para dentro das fazendas, né? Aqui tem alguns exemplos, depois eu vou aprofundar, mas ó, pessoas organizando o dia a dia da operação dentro do unpacking, tá? Isso aqui é uma reunião diária, é uma ferramenta, uma rotina que a gente usa muito, né? Que a Toyota desenvolveu e a gente usa, é uma reunião diária. Você está vendo que o dono não está aqui. São os funcionários fazendo uma reunião de 5 minutos de pé antes de começar o trabalho, para garantir que todos saibam o que precisa ser feito, para entender quais foram os problemas que aconteceram no dia anterior e que precisam ser resolvidos hoje. Painel de manutenção de máquinas, ó, programação de manutenção, não tem nada no computador, nada no escritório, está dentro do barracão, porque quem tem que gerenciar isso são os tratoristas, é a equipe que usa o maquinário, é a equipe que usa as instalações. Gerenciamento, né, de indicadores, padrões operacionais. Depois eu vou voltar em algumas dessas fotos aqui para mostrar para vocês. E a gente pegou então esse modelo da Toyota. A Toyota usa essa casinha aqui para representar o sistema de produção da Toyota. E a gente fez uma pequena adaptação disso daqui, ainda procurando manter muito a essência do sistema Toyota de produção, porque é algo que está sendo desenvolvido há quase 100 anos. Quem sou eu para querer mudar isso, né? A gente fez uma pequena modificação que foi colocar no centro desse modelo o ciclo fenológico da planta. A gente chamou isso de uma gestão orientada ao ciclo fenológico. O ciclo fenológico, né, as diferentes etapas que uma planta passa ao longo do seu desenvolvimento, seja vegetativo ou reprodutivo, e todas as plantas têm isso, seja mais estudado como, né, grandes culturas, cereais e tudo mais, sejam plantas menos estudadas, especialmente da nossa área, né, de HF, apesar de já ter muitos estudos que estão aprofundando nisso. Mas se eu garantir que cada etapa do ciclo fenológico aconteça do jeito certo, na hora certa, e todas as operações que precisam aconteçam do jeito certo, na hora certa, para dar suporte para essa planta, eu garanto que eu vou ter um resultado bom no final, certo? A grande diferença do nosso setor para uma fábrica de carro é que numa linha de produção de carro, numa linha de montagem de carro, a qualquer momento que eu enxerguei um problema, eu estou vendo que o Corolla está passando aqui, ó, e o banco não está bem colocado, está torto, faltou um parafuso, eu puxo uma cordinha, paro a linha de produção, conserto e não deixo esse problema ir para frente. Como é que a gente faz isso no nosso setor? A partir do momento que eu botei a semente lá na bandeja, ela começou a germinar, ninguém mais para esse processo. Não tem mais como parar. Então a gente tem que garantir que tudo que aquela planta precisa, todas as necessidades que ela tiver, eu vou atender na hora certa, do jeito certo. É a única maneira de eu fazer com que ela produza bem no final. Isso é muito básico, assim, né? É lógico. Então, todo o sistema de gestão, e eu vou contar um pouco para vocês, ela precisa enxergar o ciclo fenológico como o cerne do nosso negócio. É isso que gera valor para o nosso cliente. É isso que põe dinheiro no nosso bolso. É fazer com que a planta tenha o melhor desenvolvimento possível. Então, a gestão orientada ao ciclo fenológico é eu montar um sistema de gestão que dá suporte para esse ciclo aqui. E quando eu falo sistema de gestão, não confundam com software, tá? Software pode ou não ser uma parte do sistema de gestão. O sistema de gestão é muito mais amplo. O sistema compõe as rotinas, as ferramentas de gestão visual, os processos, a forma como a liderança se comporta junto com as pessoas. Tudo isso é sistema de gestão. Software é software. É levantamento de dados, eu enxergar os dados, ajuda muito, é importante. Mas não é sistema de gestão, tá? Isso que eu quero mostrar um pouco para vocês. O que é esse sistema, então, né, representado por essa casinha aqui. Ele tem tudo parte do cliente, tá? Tem uma frase famosa da Ford que era assim, talvez vocês já tenham escutado. O cliente pode escolher o carro que ele quiser, a cor que ele quiser, desde que seja preto. Já escutaram essa frase? Pode escolher a cor que você quiser, desde que seja preto. O Henry Ford falava isso.
Por quê? Não dava para ficar mudando muito o carro. Era linha de produção, quanto mais produzisse, melhor. Era produção em massa. E vendia. Porque o mercado, imagina os Estados Unidos pós-guerra, com muito dinheiro, todo mundo com muito dinheiro, o que tivesse de carro vendia. Então, tinha pouca variação. O modelo, uma curiosidade só, o modelo T, do Ford T, que foi o primeiro carro de produção em massa, né? Ele tinha 4 variações só. Tinham 4 carrocerias diferentes que o cliente poderia escolher. Só isso. Pega hoje qualquer carro, mais popular que seja, você tem trocentas variações diferentes. De acessório, de cor, tipo de banco, som. Tem 1 milhão de variações. Isso foi uma coisa que a Toyota entendeu. Eu preciso entender o que o meu cliente quer e atender exatamente o que o meu cliente quer. Para eu dar conta de atender o meu cliente com competitividade, eu preciso ser muito eficiente operacionalmente. Então, no topo aqui ó, da casinha está o cliente. Eu entender o que o meu cliente quer. Esse é o primeiro passo. Para isso, a gente tem que fazer com que o ciclo fenológico tenha fluxo. E tem 2 pilares essa casinha. Um pilar é a gestão de fluxo. Talvez vocês já tenham ouvido falar do just-in-time da Toyota. A gente chama de gestão de fluxo, que é fazer o que a planta ou o que o cliente quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. Essa é uma das coisas que a gente tem que fazer. O que o meu cliente quer, ou muitas vezes no nosso caso é a própria planta, né, ao longo do ciclo, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Isso é gestão de fluxo. Eu garantir que o meu negócio tenha condições de dar esse suporte para a planta. Mas o outro pilar, a Toyota chama de Jidoka. O que é o significado literal? Alguém? A Toyota chama de autonomação, na verdade. Mas é uma palavra esquisita, a gente traduziu Jidoka, na verdade, significa não empurrar problema para frente. Eu garantir que nenhum carro vai chegar no final da linha de produção com defeito. Lembra que a gente comprava carro antigamente e vinha aquele monte de selinho do lado do vidro aqui, né? Um monte de ok. O que era aquilo lá? O pessoal produzia o carro, chegava lá no final, vinha alguém lá do setor de qualidade, com uma prancheta e começava a fazer um checklist, para ver se tinha problema no carro. Conforme ia dando tudo certo, ele ia colando os adesivos do ok lá, né? Se tinha um problema, esse carro tinha que voltar para a linha de produção, ser desmontado e consertado. Isso é um absurdo. Esse carro vai custar muito mais caro do que o outro que chegou tudo bem lá, não vai? Mas o cliente não vai pagar mais por isso. Você vai na concessionária, o vendedor chega e fala assim, ó, esse carro que você está comprando, a gente teve que voltar ele, desmontar, porque teve um problema no motor, então ele custa 20% mais caro. Fala, isso não me interessa, isso aí é problema seu. Então, a Toyota criou esse conceito de Jidoka, não empurra defeito para frente, de jeito nenhum. Todo mundo que enxergar um problema vai puxar a cordinha, parar a linha de produção e consertar antes do carro andar para frente. Isso é fundamental no nosso negócio, depois eu vou mostrar para vocês. Então, não produzir defeitos, tá? Vamos lá, deixa eu entrar algumas coisas aqui, ó. Primeiro com relação ao cliente, né? A gente tem que garantir a qualidade na fonte. Isso que quer dizer Jidoka? É garantir a qualidade desde o início do processo. A Toyota fala garantir a qualidade na fonte e não empurrar defeito para frente, de jeito nenhum. Se a gente está falando de mudas, essa é a fonte de toda a produção de hortaliça que a gente tem no país. Então, nós aqui, ó, temos a responsabilidade de praticar Jidoka na veia, garantindo a qualidade na fonte. Aqui eu vou mostrar algumas fotos para vocês que eu tirei, a gente tirou alguns produtores. Eu acho que tem até uma foto de vocês lá. Depois você me fala, não compromete. Mas isso aqui é uma foto que a gente tirou no produtor. Olha essa bandeja de mudas. Tem qualidade? Tem defeito aqui que foi empurrado para frente? Qual que é o defeito? Desuniforme. Totalmente desuniforme. Olha esse lado aqui e olha esse lado. Totalmente desuniforme. As causas dessa desuniformidade podem ser várias. Então, lá, talvez tinha um problema de irrigação, né, de uniformidade de irrigação naquela estufa que foi produzida, não me importa. Mas se o produtor pegar essa bandeja aqui e plantar, o que vai acontecer? Exatamente. Ele vai perder uma boa parte da produção se ele tiver que colher tudo de uma vez. Ou ele vai ter que colher escalonado, é impossível fazer isso daí. Né? Então,
ele vai começar a produzir com algo com defeito. E é um defeito que não tem como corrigir. Esse é o problema do nosso setor. Os defeitos que a gente empurra para frente, a gente não corrige mais. Eu vou carregar esse defeito até a colheita. E não é incomum a gente achar produtores bons, produtores tecnificados, produtores que são referências, com produção de 30% da capacidade, 50%, 30%. Plantei 100 mudas, colhi 30%. Porque tem vários defeitos que são empurrados para frente. Não estou falando que tudo vem da muda, longe disso. Tem muitos outros, eu vou mostrar para vocês, mas a qualidade da muda que está chegando é uma das coisas. Isso aqui é interessante, ó. Isso aqui foi uma ficha que a gente acompanhou o pessoal da Lavita criar, que era o padrão operacional da muda que deveria ser plantada. Isso aqui é praticar de doca, tá? Para o funcionário. O funcionário que está colocando a roda do carro na Toyota, se ele não consegue pôr a roda perfeitamente, ele tem a autoridade de puxar uma cordinha, realmente é uma cordinha, na verdade hoje é um botão, mas antigamente era uma cordinha, chama andon em japonês, e parar a linha de produção. O cara que aperta parafuso tem a autoridade de parar uma linha de produção com mais de 1000 pessoas trabalhando. Porque a Toyota entende que é melhor parar 1000 pessoas para resolver aquele problema do que eu ter que consertar aquele carro depois, quando ele estiver prontinho para vender. As pessoas chamavam a Toyota de louca. Ah, mas você faz isso daí, a sua linha de produção vai parar toda hora. O que começou a acontecer? Parava. O cara estava apertando, ó, ficou torto, ele puxava, parava. Imediatamente vinha o supervisor para entender por que aquilo tinha acontecido. O que a gente pode fazer de diferente da próxima vez para que isso nunca mais aconteça? O que acontece hoje é que as linhas de produção de várias montadoras continuam parando. A da Toyota quase não para mais. Porque eles paravam quando tinha um problema e resolviam aquele problema na causa raiz. É o que a Lavita está fazendo aqui, ó. Se você está plantando, você, plantador aqui, ó, está plantando e na bandeja tem uma muda com esses defeitos aqui, ó, olho duro, muda seca, murcha, míldio e assim por diante, puxa a cordinha, não planta, joga fora, deixa na bandeja. Você vai plantar só o que estiver perfeito. Porque se ele plantar alguma dessas mudas e ele empurrar esse defeito para frente, a Lavita vai gastar com água, vai gastar com adubo, vai gastar com espaço, terra, vai gastar com mão de obra e não vai produzir. Então, os alfaces que foram produzidos ali, aqueles que estavam bons, ó, essa metade aqui dessa bandeja que talvez fosse produzir bem, vai ter que pagar a conta do resto. E aí não paga a conta. Então, isso aqui, ó, é uma das ferramentas que a gente tem de gestão, que é garantir que as pessoas saibam o que é normal e o que não é normal, para que eles possam puxar a cordinha. E as pessoas têm que ter autoridade de fazer isso. Infelizmente, eu vou ter que pedir para vocês extrapolarem isso que eu estou falando para o lugar de vocês, né? Imagino que isso possa ter a ver com a semente que está sendo plantada, a umidade do substrato que está sendo colocado na bandeja, o sistema de irrigação que pode estar com problema. As pessoas têm que ter a autoridade de puxar a cordinha e parar. Olha, eu não vou fazer uma fertilização enquanto não tiver consertado isso daqui. E aí a gente para, conserta e aí começa a irrigar certo, sem empurrar defeito para frente. A mesma coisa com relação à quantidade aqui, ó. Se a gente produz mais do que o nosso cliente quer, é desperdício, a gente joga fora. Aqui, ó. Isso aqui também, isso aqui é a muda que está sendo descartada. Aqui, não tudo, né? Aqui, ó. Essas aqui, ó. Tá? Muda descartada, porque produziu mais do que o cliente queria. Nesse caso, era um viveiro de mudas dentro da própria fazenda, né? Então, tinha um desbalanço da informação de necessidade de muda e de plantio. Esse desbalanço gerou uma superprodução. Superprodução também é desperdício. Isso aqui é dinheiro jogado fora. Isso aqui é dinheiro que nunca mais a gente consegue recuperar. Sabe por quê? Você não está jogando fora só o custo de produção dessa muda aqui, ó. Não está jogando fora só o custo de produção dessa muda aqui. Você está jogando fora o faturamento que isso poderia te dar, e é um faturamento com 100% de lucro. Esse é um conceito que eu demorei um pouco para entender.
Mas isso que está sendo jogado fora não tem ao longo do ciclo fenológico até chegar no cliente. A gente precisa garantir que todos os defeitos que acontecem, né, falhas no plantio, semente não germinar, ataque de pragas, manchas de fertilidade, manchas de irrigação, perda na colheita ou perda na hora de eu enviar a bandeja para o cliente de muda, tudo isso precisa ser identificado rapidamente, porque senão isso vai chegando lá no cliente, né? A hora que o presentinho chega no cliente, ele está carregando todos esses defeitos que foram gerados ao longo do sistema, ao longo do processo. E deixa eu só, vou fazer um pequeno ajuste aqui, só para dar tempo de eu chegar onde eu quero com vocês. Então, uma vez que a gente entende, né, e começa a enxergar esses problemas ao longo do ciclo fenológico, e esses problemas eles muitas vezes são pequenos, né? Olha só, aqui nesse viveiro, às vezes o problema não está só no defeito aqui, ó, no defeito na qualidade da muda ou na quantidade, mas olha o que está acontecendo aqui, ó. Esse rapaz que está aqui, ó, é o rapaz da agrícola, tá? E ele veio aqui buscar a muda para plantar. Olha o que elas estão tendo que fazer. Elas tiraram, todas essas bandejas que estão no chão estavam aqui, ó, nessa fileira. Elas tiveram que tirar para conseguir pegar a bandeja que estava lá no fundo, que é a que ele queria plantar. Isso aqui é dinheiro sendo jogado fora, é desperdício. As pessoas têm que ficar se movimentando. Pega a bandeja, tira a bandeja, vai para lá, volta para cá. Nada disso gera valor para o cliente. De novo, pensa sempre assim, ó, eu chegar na concessionária, o cara fala assim, ó, esse carro custa mais caro porque as pessoas tiveram que buscar uma peça que estava um pouco mais longe, e aí teve que voltar, e a peça não estava certa, teve que voltar lá de novo, então o carro custa mais... Não! A muda não pode custar mais cara porque teve essa ineficiência operacional de pegar a bandeja e tirar a bandeja. As coisas têm que estar organizadas para que as coisas fluam, né? Isso faz parte. Então, a gente tem que praticar a gestão do fluxo, que é fazer o que precisa ser feito na hora certa, do jeito certo. Isso aqui é um exemplo de isso aqui é lá na Fazenda Malunga, de uma estufa de tomate. Tá? Aqui tem algumas coisas interessantes. Primeiro, existe padrão operacional, e padrão operacional ou trabalho padronizado é diferente de procedimento operacional. Ter procedimento operacional não garante trabalho padronizado. Muito diferente uma coisa da outra. Você pode ter procedimento escrito de tudo. Para certificação, está tudo na gaveta, na pastinha, lindinho. Você vai olhar onde as coisas acontecem, o trabalho, cada um faz de um jeito. Trabalho padronizado não é igual ao procedimento operacional. Tem muitas coisas que precisam ser feitas para a gente ter trabalho padronizado, né? Aqui é um exemplo, né? Você ter padrões visuais, controle de indicadores, controle de resultados. E esse rapaz aqui chama Fafá. Ele é um dos operadores lá da Malunga, cara semi-analfabeto, fez até, sei lá, não tem o ensino básico completo, tá? E eu tirei essa foto numa turma que a gente estava fazendo lá na Malunga, e ele estava contando para todo mundo, era um grupo ali de umas 30 pessoas, como que ele gerenciava os indicadores da estufa que ele cuidava. E ele estava falando de controle de processos, controle estatístico de processos, mas na linguagem dele, uma linguagem simples, né? Do jeito do dia a dia dele. Isso aqui era um indicador do número de hastes que tinha dentro da estufa, que ele tinha que controlar e ajustando, se ele via um defeito, ele puxava a cordinha, ele tinha que conduzir outra haste, para que a estufa chegasse no final do ciclo com um determinado número de hastes. Ele estava contando como é que ele gerenciava isso no dia a dia. Para dar fluxo, a gente tem que ter operações visuais. Isso aqui é um quadro na Sequita de todas as operações que precisam acontecer ao longo do ano. Cada linha dessa aqui é um pivô. São 98 pivôs nessa fazenda. Tem tudo visual, todas as operações mecanizadas, né? Aqui, ó, aplicar calcário, plantio de cenoura, instalar adutora. Todas as operações necessárias para dar suporte ao ciclo fenológico estão visuais, para serem geridas de verdade. Aqui também na Sequita, esse quadro aqui, né, ele gera esse outro quadro, que ele é semanal. Ó. Aqui é por semana, tá? Semanas do ano. Aqui é eu pegar uma semana, eu dou zoom nela, e eu enxergo de segunda a sábado, tá aqui. O que precisa ser executado ao longo da semana? Com todas as informações que o operador precisa para executar aquela operação.
E tem um negócio interessante aqui, que aqui são duas vias. Uma via fica para o operador ir lá executar o que ele precisa fazer, a outra via fica aqui no quadro, porque no dia seguinte, na reunião diária, eles vão vir aqui e vão ver o que a gente tinha para fazer ontem, o que tem para hoje, o que ficou atrasado, o que isso impacta na operação daqui para frente. As coisas são geridas de fato. Quando uma operação não acontece, eu preciso olhar para frente. O que isso vai impactar no resto? Como é que eu vou priorizar as próximas operações? Para eu dar o melhor suporte para as plantas, né? Coisa simples. Aqui é lá da Nativa. Peguei foto da semana passada, não é? O Felipe estava lá. Mesma coisa, ó. As operações ali estão sendo geridas de uma maneira visual, em que as pessoas que trabalham lá conseguem entender o que está acontecendo, o que precisa acontecer, quando, onde tem problema. Os problemas são visuais, os problemas aparecem, né? E nada disso, pessoal, funciona se a gente ficar gerenciando do escritório. Então, uma frase famosa da Toyota é essa aqui, Genchi Genbutsu, que significa vá ver você mesmo, vá ver com seus próprios olhos. A tradução literal seria posição real, coisa real, é ver a coisa real. A gente não gerencia do escritório, a gente não resolve problemas olhando somente indicadores. Não que os indicadores não sejam importantes, eles têm um papel fundamental, mas o problema é resolvido aqui, ó, no Gemba, que é o lugar real. Tá? E a gente tem que capacitar as pessoas a irem lá olhar as operações acontecerem, né? O famoso tira a bunda da cadeira. Como eu comentei, Jidoka, né? Só mostrando alguns exemplos daquilo que eu já comentei. Então, a gente empurra muito o problema para frente. É como se a gente tivesse um cano, né? Aqui está saindo a nossa produção, nosso cano é cheio de furos. A gente prepara o solo mal preparado e planta assim mesmo. Acreditem ou não, aqui está plantado. Vocês acham que vai produzir bem? Então, solo mal preparado foi um defeito. É uma roda torta do carro que eu mandei o carro para frente. E eu plantei em cima, mesmo assim. Eu botei o motor em cima do chassi torto. Eu vou perder produção. Aí eu planto de uma maneira errada. Eu planto muda ruim. Eu planto torto, com raiz torta, perto do mulching. Tudo isso é defeito que eu estou empurrando para frente, né? Eu perco tempo de capina, empurrei defeito para frente. Na hora que eu chegar na colheita, né? Ó, eu tenho muito menos para colher do que eu realmente poderia colher, né? Por isso que eu tenho qualidades de plantas diferentes na hora da colheita, porque eu fui empurrando o defeito para frente. Eu não pratiquei Jidoka de verdade. E para isso a gente precisa ensinar as pessoas a enxergar o problema. Se a gente não capacitar quem está no campo a enxergar problema, os problemas vão continuar passando. Acreditem em mim, as pessoas não estão enxergando. Por mais que pareçam óbvio para vocês, não é óbvio para elas. A gente tem que estar junto delas, no Gemba, lá perto delas, capacitando elas a enxergar o problema que está acontecendo. E última coisa para eu fechar aqui, na Toyota eles têm esse dizer aqui, ó. As pessoas têm que ter olhos grandes, orelhas grandes e boca pequena. O gestor tem que ter olhos grandes, orelhas grandes e boca pequena. A gente deveria aprender a observar, a enxergar os detalhes do que está acontecendo na nossa operação, a enxergar as barreiras que as pessoas estão tendo para executar o trabalho que elas têm que executar. Essa é a grande sacada de como padronizar processos. Não é escrever procedimento operacional. Isso é fácil, qualquer um faz. Contrata um estagiário e bota ele lá para escrever procedimento que ele escreve. Agora, você ter um olhar de gestor, de liderança, de pegar aquele procedimento operacional e entender as barreiras que as pessoas estão enfrentando todos os dias, aonde elas estão trabalhando, a forma como o ambiente de trabalho está organizado, os recursos que ela tem disponível, a qualidade do que está chegando para ela. Está chegando um solo péssimo para eu plantar, isso impede o trabalho, isso impede que as pessoas sigam o padrão operacional que foi definido. Então, nós como gestores temos que criar olhos grandes, orelhas grandes e boca pequena. Ficar quieto, observa. É difícil a gente fazer isso. Tem uma historinha que um cara chamado Taishi Ono, ele era presidente da Toyota, ele fazia o seguinte, pegava um giz de cera, fazia um círculo no chão, no meio da fábrica, pegava o supervisor da fábrica e falava assim, ó, você vai ficar aqui nesse círculo, enxergando essa pessoa trabalhar,
uma pessoa só. Essa pessoa trabalhar até você enxergar as dificuldades que ela tem. E o cara ficava ali. E aí ele voltava, e aí ele falava assim, a hora que você enxergar, você vai na minha sala e me conta o que você viu. Daí o cara ficava ali meia hora. Puta saco, né? Meia hora o supervisor parado ali, a gente acha isso um absurdo. Daí ele ia na sala do Taichona, eu não enxerguei muito. Não, tá fluindo, as coisas estão indo bem. Sabe quando você pergunta pra alguém da equipe de você, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Não, lá tá tudo bem. Aí o Taichona falava, não, volta lá e fica mais uma hora lá. O cara tinha que voltar e ficar no meio do ciclo. Treinar, olhos grandes, orelhas grandes e boca pequena. Fica quieto, só observa a pessoa trabalhar. Nossa, eu vi que caiu um negócio no chão, ela teve que abaixar para pegar. Faltou um determinado material, ela teve que sair lá longe buscar esse material. Eu vi que chegou um defeito, a gente estava acompanhando isso num packing de alho esses dias. E eu fiquei assim, uns 20 minutos, observando o cara pesar o alho e fechar a caixa. Em 20 minutos, que um trabalho que ele demora talvez ali 15 segundos para fechar cada caixa, ele fechou 3 caixas. Por quê? Teve uma caixa que chegou com a tampa rasgada, aí ele teve que virar esse alho numa caixa nova, ele teve que buscar uma caixa, porque não tinha caixa lá, aí ele voltou, montou a caixa, colocou fita, virou o alho na caixa nova, para conseguir pesar e passar. Só que na hora que ele foi pesar, tinha mais alho do que precisava naquela caixa. Então ele teve que tirar alho para conseguir passar. Essas pequenas coisas atrapalham a eficiência operacional do nosso processo e a gente não enxerga. E a gente fica cobrando os caras. Faz mais, faz mais, faz mais. Aí a pessoa começa a fazer mais rápido. Ela começa a correr. Aí ela erra mais. Aí a gente empurra mais defeito para frente. Aí piora ainda mais a situação. Então, eu queria deixar essa mensagem final para vocês. Pratiquem olhos grandes, orelhas grandes e boca pequena dentro do negócio de vocês, enxergando de fato coisas que estão atrapalhando as operações, tá? Coisas simples que estão atrapalhando as operações. E a gente só consegue fazer isso se a gente estiver junto dos operadores de fato. Junto, capacitando, liderando com humildade, entendendo a dificuldade que as pessoas têm. Essa foto é lá na sequita, na colheita do alho, na colheita de cenoura, o painel de indicadores fica no ônibus. Aqui é o escritório, esse é o escritório. Aqui, o escritório é no Rendo, tá? E o Johnny, que é esse cara que está aqui atrás, estava capacitando esse cara aqui, colhedor de cenoura, a anotar os indicadores importantes ali da colheita de cenoura. Isso é estar junto dele, aqui, ensinando, pegando na mão do cara, fazendo junto, capacitando as pessoas. Isso não significa que a gente quer ser simpático com todo mundo todos os dias. Não é isso. Não é ser simpático. Mas é ajudar as pessoas a se tornarem o melhor que elas podem ser. Todos os dias. Tem um cooperado nosso, o Joy Vale, que fala assim, a gente como gestor não pode ter amor de vó. Qual que é amor de vó? Vó permite qualquer coisa, né? Vó tudo pode. Não é assim? O Joy fala assim, os gestores da Malunga têm que ter amor de mãe. Como que é o amor de mãe? Tem coisa que pode, tem coisa que não pode. Tem hora que tem que ser firme, tem hora que tem que parar. Não vai fazer desse jeito. É assim que a gente deve liderar as pessoas. Firme, mas tem mais amor do que uma mãe com o seu filho? Os líderes também têm que ter amor pela equipe que trabalha com eles, mas é um amor que faz com que eu quero que minha filha seja a melhor pessoa que ela pode ser, fazendo aquilo que ela faz. Se o cara planta, se enche bandeja, tem que ser o melhor em encher bandeja. E eu vou fazer com que ela seja a pessoa mais eficiente. Tá? Para fechar, eu só quero contar uns dados da sequita. O meu tempo já passou muito aí, mano. Vou fechar de verdade. Mas só um dado rápido aqui, porque a gente fala muito de mão de obra, né? Mas a Sequita fez, desde 2016 até hoje, 67 projetos de melhoria. 67 projetos de melhoria. Ao longo de 2016 até hoje, a produtividade da equipe de colheita de cenoura, que é esse aqui, esse cara aqui, aumentou 40%. Um colhedor em 2016 e um colhedor hoje colhe 40% a mais. Mas é a mesma equipe, é o mesmo cara, tá? Não trocou o cara, é o mesmo cara. Ele colhe 40% a mais.
Porque eles foram fazendo pequenas melhorias todos os dias no processo de colheita. A ponto de enxergar que a caixa que era colocada em cima da carreta para ser levada para o barracão, enroscava na carreta. E aí o cara tinha que levantar a caixa muito mais alto para jogar na carreta, e aí quebrava a cenoura porque batia, e eles colocaram um cano redondo aqui, ó, para ter fluxo, para a caixa não enroscar. Isso que é melhoria, gente. Isso é melhoria de excelência operacional de verdade. Como esse exemplo, eles fizeram milhares de 2016 até agora. Os caras produzem 40% a mais. Consequentemente, ganham 40% a mais, porque eles ganham por produção. Tem fila de gente querendo trabalhar na colheita de cenoura da Serquita. Não tem problema com pessoas aqui, ó. A única forma da gente resolver problema com pessoas é fazer com que elas sejam tão eficientes no que elas fazem que a gente pode pagar mais para elas. E tem fila de gente. Uma pessoa é ruim, demite rápido, tem outra querendo entrar. É isso que a gente precisa criar. Essa é a situação que a gente precisa criar para resolver o problema com pessoas. Isso é só uma introdução, assim, queria deixar para vocês algumas opções de aprofundamento, tá? Disso que eu estou falando. Tem um livro, esse livrinho aqui, ó, chama Excelência Operacional da Horticultura, que fala um pouco mais disso, aprofunda um pouco mais com exemplos, com casos de fazendas. Depois a gente podia sortear alguns, né? Eu trouxe aqui, a gente podia sortear alguns. E eu tenho alguns aí, se alguém tiver interesse, tá? A gente tem um podcast que chama Aqui Tem Gerência, lá no Spotify, Aqui Tem Gerência. Tem os cursos da escola, então sigam a escola na escola.terralim no Instagram, e tem diversas formas de aprofundar, tá? Inclusive gratuitas, para quem tiver interesse. Queria só, então, essa pequena breve introdução sobre um pouco desse mundo da excelência operacional dentro das fazendas. Pessoal, muito obrigado. Ó, meu número está aqui.